Olá, Davi! Estou aqui novamente fazendo uma pequena invasão no canal da Dunk Code para trazer para vocês mais um tutorial bem bacana que eu tenho certeza que vai te ajudar demais, principalmente se você está iniciando aí no desenvolvimento de games com a Unity, né? Para quem não me conhece, meu nome é Wayne Soares, eu sou instrutor do curso de Unity da própria Dunk Code e neste tutorial de hoje a gente vai fazer uma movimentação básica em 3D. Então a galera geralmente tem uma dúvida que é muito comum se as coisas mudam quando a gente trabalha com 2D ou 3D na Unity, né? E realmente mudam sim, porque a gente acaba trabalhando com algumas classes e com alguns componentes que a gente não utiliza quando a gente está trabalhando com um projeto 2D, tá bom? Então nessa aula, só reforçando, a gente vai fazer uma movimentação básica, a gente vai utilizar um cubinho mesmo, só para a gente começar a entender e familiarizar com tudo isso que eu estou falando, combinado? Então vamos lá, eu estou aqui com uma cena que eu criei, na verdade um projetinho aqui, que é um projeto 3D, tá pessoal? Então é só você abrir a Unity, criar um projeto 3D que tá tudo certo, e aí você pode seguir aqui comigo. Aqui a gente tem a janela cena, né, claro. O que eu vou fazer é criar um plano para funcionar como se fosse um chão, e vou criar um cubo, que vai ser uma espécie de personagem pra gente. Então a gente vai mover esse cubo em cima do plano, tá? É importantíssimo a gente fazer isso porque, como a gente vai trabalhar com a física, o cubo tem que estar sobre uma superfície que tem um colisor, né? Então vamos lá, eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, na janela hierarquia, 3D Object, e vou criar aqui um plane, né? Que é um plano. Vou até centralizar o objeto, ó. É um plano, é um grande quadradão, né? E aí agora eu vou criar, ó, botão direito, 3D Object, um cubo. Tá vendo? Agora o que eu vou fazer, galera, vou selecionar aqui os dois objetos, vou vir aqui no cantinho do transform deles, ó, e vou dar um reset. Para quê? Para eu centralizá-los no centro da tela, né? Então, vou clicar duas vezes em cima do cubo, ó, para eu visualizá-lo, e aqui eu vou subir ele um pouquinho, né? Deixar ele um pouco acima aqui do nosso chão, beleza? Então aqui a gente tem um chão e o cubo. Eu vou dar uma ampliada no tamanho desse chão, desse plane aqui. Então eu vou selecionar o plane, vou aqui com a ferramenta de escala, tá? O atalho é a tecla R e vou clicar no centro, ó, e vou aumentar muito, né? Vou aumentar muito. Não precisa ser um número específico não. Beleza. Agora realmente já está com a cara de chão, né? O que eu vou fazer agora, galera, é adicionar aqui ao nosso cubo um componentezinho que vai servir para a movimentação dele. Então eu vou selecionar o cubo aqui. Aliás, vamos fazer melhor? Vamos renomear esses objetos para a gente não confundir aqui as coisas. Então o plane, ó, eu vou renomear, vou colocar aqui como chão, tá? Galera, quando a gente está trabalhando com desenvolvimento de games, sempre é bacana trabalhar com nomenclaturas em inglês, tá? Então, por exemplo, o chão poderia ser ground, né? Como é um tutorial com a carga de conteúdo mais básica, então acho legal a gente trabalhar com uma nomenclatura em português mesmo. E esse cubo aqui, pessoal, eu posso deixar ele como um cubo mesmo. Só que o que acontece? A gente tem o objeto do cubo e aqui muitas pessoas já iriam criar script, adicionar componentes diretamente nesse cubo, né? Mas eu não gosto de fazer isso, galera. Particularmente, o que eu gosto de fazer é o seguinte: eu gosto de criar um objeto vazio, e aí eu renomeio ele para player. E aí, ó, eu vou certificar que o position x, y e z esteja 0, porque eu quero que ele esteja centralizado na cena. E vou clicar e arrastar o cubo para dentro do player, tá? Por que eu estou fazendo isso, galera? Porque eu vou mover, na verdade, o objeto player. Então, quando a gente fizer a programação aqui, a gente vai mover o player, tá? E o player e o cubo, como está dentro do player, ele vai mover por consequência junto, tá ok? Então, por que eu estou fazendo assim? Porque se eu quiser depois trocar esse cubo por um outro objeto, ou até mesmo colocar um objeto 3D, um personagem, é fácil. Eu só simplesmente desativo ele ou deleto ele daqui de dentro e coloco o outro personagem que eu queira aqui dentro, né? Um outro objeto 3D. Inclusive eu vou mostrar isso para vocês depois. E aqui no objeto player a gente faz toda a lógica que o player tem que ter. Então, para começar, galera, quando a gente vai trabalhar com 3D na Unity, a gente tem duas opções para trabalhar com a física. A primeira é utilizar o Character Controller e a segunda opção é utilizar o próprio Rigid Body. Se você já teve um contato antes com a Unity, você sabe que existe um componente chamado Rigid Body que é responsável por adicionar físicas a um objeto. Então, por exemplo, se eu vim aqui e colocar um Rigid Body, ó, só de fazer o simples fato de ter feito isso, ó, vou subir um pouco o cubo e vou dar um Play Mode aqui. Ó. Quando eu clico no Play, eu estou ativando, é como se eu estivesse testando o jogo, tá?
Essa janela da direita, a janela Game, é a minha câmera. Então é o que a minha câmera está vendo. Então quando eu dou um play, ó, eu vejo o cubinho caindo, tá? Só que o que acontece, pessoal? Geralmente quando a gente trabalha com 3D, a gente deixa de utilizar o Rigid Body em algumas situações, tá? Isso não é uma regra, vai depender do seu jogo, vai depender até mesmo das suas preferências. Ah, mas quando é que eu uso o Rigid Body ou quando é que eu uso um Character Controller que eu vou mostrar para vocês? Isso vai muito da sua experiência, tá? Quanto mais você estiver habituado com a Unity, você vai conseguir distinguir em quais momentos é melhor usar um, em quais momentos é melhor usar outro. Inclusive, ó, o cubo ele tá com um colisor, né? Eu posso selecionar ele aqui e tirar esse Box Collider dele, ó. A gente pode remover, tá bom? A gente vem aqui. Por que eu estou removendo esse Box Collider daqui? Porque a gente vai adicionar o Character Controller e o próprio Character Controller tem um colisor. Então, ó, eu vou remover o Rigid Body e vou adicionar aqui, ó, vou aqui em Physics e vou colocar aqui o Character Controller. Ó, ele tem um próprio colisor, tá vendo? Parece até uma cápsula, né? Então, olha só, o meu cubo, aliás, meu cubo não, o meu player tá com o Character Controller. Mas se eu der um play aqui, olha que interessante. Não vai acontecer nada, né? Nossa, mas como assim? Você não falou que era um componente que trabalharia a física do objeto? De fato é. Só que esse componente Character Controller, a gente tem que programar o que a gente quer que ele faça. Então, se eu quero que ele tenha gravidade, a gente tem que programar a gravidade dele. Mas não se assuste, não é um bicho de 7 cabeças. Uma simples linha de código a gente adiciona a gravidade, tá bom? Beleza, a gente já adicionou o Character Controller, já temos o cubo aqui dentro. Aqui, visualmente, por enquanto tá bom. O que a gente poderia fazer aqui é uns ajustes na posição desse Character Controller, que está para fora do cubo. Mas a gente vai fazer isso já já, porque primeiro eu quero mostrar o comportamento da física dele. Então, o que a gente vai fazer agora? Botão direito aqui na janela de Project, Create, C# Script. Vou chamar aqui, vou criar um script que eu vou chamar aqui de Player, né? Vou chamar de Player mesmo, né? E aí eu vou selecionar o player, ó, o objeto player, vou selecionar o script player e clicar e arrastar, soltar aqui nele, tá? Lembrando, não é no cubo, tá, pessoal? É no objeto player, que é pai do cubo nesse caso aqui. E aí, ó, vou clicar 2 vezes em cima do player para a gente poder editar esse script. Bom, galera, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é declarar uma variável privada, um private, do tipo Character Controller, que eu posso chamar aqui, eu posso dar o nome que eu quiser. Eu vou colocar controller, ok? Essa variável vai armazenar o meu componente Character Controller, aquele componente que eu acabei de botar aqui, ó, no script, tá vendo? Então ele vai armazenar esse componente ali. Mas para que ele possa fazer, para que essa variável possa fazer isso, aqui no start a gente tem que passar, atribuir para o controller o nosso próprio componente Character Controller. Ao fazer isso daqui, galera, basicamente eu estou dizendo o seguinte para o script. Procura no objeto no qual esse script está anexado um componente do tipo Character Controller e armazena ele aqui nessa variável. Tá? Então a gente está passando o componente e armazenando nessa variável Controller. Ok? Simples assim. Aí, galera, o que a gente vai precisar fazer aqui também? É legal a gente criar um public float speed, tá? Lembrando que eu trabalho muito com nomenclaturas em inglês, tá? É uma questão de prática mesmo, tá, galera? Public float speed, que seria a velocidade, e um public... Mas você pode botar um nome que você achar melhor, tá? Public float gravity, que vai ser o fator gravidade, tá bom? Por que eu estou declarando essas públicas e essas daqui ficou privada? Porque essa daqui, galera, como a gente já está atribuindo no start, a gente não tem necessidade de deixar ela pública. Se ela ficasse pública, ela estaria visível na Unity, tá? Isso da maneira mais simplista possível, porque falando do ponto de vista da teoria da programação, a gente torna essa variável aqui acessível somente dentro dessa classe e essas outras podem ser acessadas, né? De fora dessa classe. Mas enfim, isso é um assunto para uma outra oportunidade, tá? Não vamos embaralhar as coisas por enquanto. Ok, aqui a gente já fez as devidas declarações de variáveis, eu acho que agora a gente já pode escrever o código de movimento, tá? O que acontece, pessoal? Quando a gente trabalha com física na Unity, não é legal utilizarmos o update padrão, né? A gente tem esse update aqui, que é o normal, que aparece todas as vezes que a gente cria um script. Mas quando a gente está trabalhando com física, é legal a gente criar um fixer update, tá? Ah, Wenis, qual que é a diferença?
Posso até tirar esse private aqui para não confundir as coisas. Qual é a diferença desse aqui para esse daqui? O update, pessoal, ele é chamado a cada frame, ou seja, quadro, tá? Então a cada quadro que o jogo é executado, a gente chama esse update. Aliás, a gente não, né? O script faz isso sozinho. Mas aqui no Fixer Update, ele é chamado em sintonia com o mecanismo de física da Unity, tá? Inclusive ele é configurável também, dependendo de como você deixa os padrões da física da Unity, que tem como ser alterados, tá? Então basicamente é isso, o update é chamado a cada frame, e esse daqui, o Fixer Update, não necessariamente é chamado a cada frame, vai depender das configurações, mas por padrão ele trabalha com a física na Unity, tá, galera? Então por isso que é legal quando você trabalhar com rigid bar e trabalhar com character controller, como é o nosso caso, utilizar o Fixer Update. Agora, galera, o que a gente vai fazer? Aqui no Update, a gente vai criar aqui uma variável local, tá? Dentro aqui do método float, eu vou chamar aqui de horizontal, que vai receber o input.getAxisRaw horizontal. E uma float vertical, vou chamar de vertical, que vai receber a input getAxisRaw vertical. Ok, já eu explico para vocês. Aqui em cima a gente vai ter que declarar uma variável que eu esqueci, pode ser private mesmo, do tipo vector_tree, vou chamar aqui de direction. Beleza? Vector_tree, só lembrando, é um vetor de 3 direções, ou seja, armazena posições no eixo X, Y e Z. Como é um jogo 3D, a gente tem que ter todas as 3 direções, né? E aqui, ainda no update, ó, eu vou dizer que direction vai receber um new vector_tree, horizontal no X, 0 no Y e vertical no Z. O que eu estou fazendo aqui, galera? Eu estou dizendo aqui, ó, que a minha variável vector_tree_direction, ela vai receber as posições da variável horizontal no eixo X e da variável vertical no eixo Z. Por que no eixo X? Quando a gente utiliza o input getAxisRaw, isso daqui, galera, retorna para a gente um valor entre 0, tá? Aliás, entre -1 e 1 positivo. Mas de onde que sai esse valor? Sai de acordo com que você pressione os botões direcionais do seu teclado. Então, se você pressionar aí o botão para a direita, né, lembrando lá do eixo cartesiano, lembrando das aulas de matemática, né, que eu sei que você não matava a aula de matemática, então você vai lembrar lá que para a direita a gente tem valores positivos e para a esquerda, no X, né, a gente tem valor negativo, ok? Então, se eu pressionar o botão da direita, esse valor aqui, se eu segurar ele pressionado, vai ser 1. Se eu pressionar o botão da esquerda, isso daqui vai me retornar -1. Se eu não pressionar nada, isso daqui vai me retornar 0. O vertical é a posição para cima e para baixo. Lembrando novamente do eixo cartesiano, se eu pressionar para cima, vai ser positivo e para baixo vai ser negativo. E novamente o valor de 1. Então, se eu não pressionar nada, vai ser 0. Se eu pressionar para cima, vai ser 1 positivo. Se eu pressionar para baixo, vai ser -1, ok? E aí, por que eu passei o vertical no eixo Z? Tá? Por que eu fiz isso? Lembrando que o vector_tree é um valor no X, Y e Z. Mas por que eu passei no Z aqui? Porque como eu quero que ele vá para frente, né, pessoal? É interessante, né, a gente passar um valor no eixo Z. Porque no eixo Z, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo a setinha azul? Aqui, vocês conseguem. Tá vendo essa setinha azul? Estou selecionando ela. Se eu movimento aqui, ó, se eu puxo ela para frente ou para trás, o meu cubo se move, tá vendo? Agora, a vermelhinha, a seta vermelha é meu eixo X. Se eu vou para um lado ou para o outro, o meu cubo também movimenta, né? Agora, o meu eixo Y, galera, é para cima, ó, para cima ou para baixo. Então, não faz sentido eu ficar subindo isso aqui, né? Claro, não faz sentido nessa mecânica que a gente está fazendo aqui agora. No seu jogo pode ser que faça sentido, não é uma regra, né? Mas no nosso caso aqui, ó, eu quero que ele vá para frente e para trás e direita e esquerda, beleza? Só isso, tá? Por isso que eu passei aqui no vertical. Ok, aqui a gente já está armazenando essas posições, né? O que a gente tem que fazer agora, galera, é vir aqui no Fixer Update, tá? Por que eu fiz esse trecho aqui no Update, né? Porque o Update é chamado a cada frame, então eu tenho que saber o momento exato que eu pressionei o botão aqui do teclado,
né? E como o Fixer Update ele funciona com a física, isso não seria muito correto, né? Esse trecho aqui não seria uma boa prática colocá-lo dentro do Fixer Update, tá? Aqui a gente só coloca o que diz respeito à física. Aqui vai ser o seguinte, galera, a gente vai ter que criar, aliás, passar para essa variável direction que a gente já fez no y, ou seja, o y do direction, né? Que é esse vector tree aqui, ó, certo? Essa é a nossa variável, o y dele, né? Lembrando que o y é a altura, vai ser decrescido da variável gravity vezes o time, delta time. Gravity, pessoal, é essa variável aqui, ó, beleza? Que a gente tinha criado. Então a gente tem que passar um valor para a gravidade. Então o que acontece? No y do objeto, a gente vai forçar ele a ir para baixo. É isso que a gente está fazendo, por isso que a gente está tirando aqui, né? Então a gente vai forçar o objeto a ir para baixo. E como ele tem um colisor, ele vai ficar grudado no chão. Tá bom? E aí a gente utiliza o time.deltaTime, porque quando a gente quer trabalhar com movimentação na Unity, a gente geralmente multiplica vezes o time delta time, porque ele traz para a gente o valor do tempo em execução. Se você olhar na documentação da Unity, você vai ver que o time.deltaTime ele é uma espécie de contador de segundos, né? Ele conta quantos segundos que a Unity levou para processar um quadro, tá? Então a gente geralmente multiplica movimentações por ele para evitar aí problemas com a execução do game, porque cada dispositivo vai ter ali um próprio contador de FPS, depende muito ali do sistema, né? Do hardware dele. Então ao fazer esse cálculo aqui, o jogo, por exemplo, se tiver uma queda de FPS, cai para todo mundo igualmente, né? O cara consegue continuar jogando. Se você não multiplicar isso daqui, pode ser que fique muito rápido. Se você não colocar isso daqui, pode ser que a movimentação fique muito rápida em uns dispositivos e muito lenta em outros. Então, é mais ou menos isso, é mais ou menos essa a lógica, tá? E aí, galera, a gente vai chamar aqui o controller, que é o nosso character controller, e vamos chamar o método move dele, tá? Que faz com que a gente mova o objeto em alguma direção, a partir aí de algum valor que a gente passa para ele, tá? Aqui a gente só tem que passar um vector tree, então eu poderia até passar só o direction, né? E pronto. Porém, é legal a gente trabalhar ali com a velocidade, né? Essas coisas. Então, eu vou multiplicar pelo speed e novamente pelo time.deltaTime, tá? Essa variável speed aqui que a gente criou aqui em cima é só para a gente ter um controle ali da velocidade mesmo, tá? A gente pode salvar e vamos lá na... Aqui, galera, ó, a gente tem que atribuir valores, tá vendo? Speed, vou botar, sei lá, 10. Gravity também vou botar 10, tá? Lembrando que Gravity é a gravidade. Quanto maior for esse valor aqui, mais, digamos assim, mais gravidade ele tem, né? Obviamente. Então ele fica mais pesado. Vamos dar um play aqui para ver. E aqui nós temos, ó, o cubo já funcionando e movimentando. Tá vendo que legal? Então eu já consigo levar ele de um lado para o outro. Aqui, ó, já dá para trabalhar uma mecânica base de um jogo, né? Você já consegue levá-lo para os cantos, ó, mover de um lado para o outro. Só que olha só, ele está flutuando, né? Por que ele está flutuando? Vou até deixar o Play Mode ativado, ó. A gente consegue ver que a cápsula do Character Controller está muito alta. Então olha só, eu vou fazer um ajuste aqui agora. O que eu posso fazer? Aumentar ou diminuir a altura, ó, tá vendo? Você pode configurar isso. Ou você pode aumentar ou diminuir o Y, ó. Assim o objeto cai, tá vendo? Então você pode fazer um ajuste, ó. Vou diminuir aqui o Y, vou diminuir um pouco, fazer uns ajustes aqui entre o Y e a altura, ó, para a cápsula ficar mais ou menos no entorno do objeto, tá vendo? Não precisa ficar perfeito. Então vou abaixar um pouquinho mais aqui, diminuir a altura, né? Tá muito alto. Beleza. De repente abaixar aqui. Ok, ficou mais ou menos um círculo, né? É isso. Como eu fiz essa edição com o Play Mode ativo, se eu tirar o Play Mode aqui, ó, a Unity não vai salvar essas alterações que eu fiz. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, no componente Character Controller, ó, o hack, hein? Presta atenção no hack, ó. Vou clicar em Copy Component. Vou tirar o Play Mode, ó, voltou tudo ao que era antes, tá vendo? Isso acontece porque você pode fazer testes durante o Play Mode que não vão afetar as informações que você colocou aqui. Então, agora eu vou aqui no botãozinho no canto, ó, as 3 bolinhas e Paste Component Values. Pronto, ó, colei lá, ó lá, ficou do jeitinho que estava antes. Se eu der um play aqui,
o objeto cai, tá? Então é isso, pessoal. Essa aula, para ela não ficar muito longa, né? A gente fez aqui uma movimentação base, ó. Se eu mover aqui a posição dessa câmera, vai ficar até legal de ver ele de cima, ó. Tá, deixa eu mudar aqui para o eixo global. Olha lá. Temos o cubo mexendo, tá vendo? Então a gente tem aqui uma movimentação básica. Se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo mostrando como rotacionar, né? Porque aqui a gente só está movendo, mas não estamos rotacionando. Ou ainda como colocar um personagem em 3D, né? Ao invés de ser o cubo, colocar um personagem. Se vocês quiserem esse tipo de conteúdo, deixem aí nos comentários, tá, galera? Que a gente vem, faz outro vídeo e mostra para vocês, ok? Só lembrando, galera, nunca é demais falar, né? Eu sou instrutor do curso de Unity da Dunkey Code. Se você tiver o interesse de saber mais, de conhecer o curso, como que ele funciona, qual que é a grade de conteúdo, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo e aí você dá uma acessada lá na página e ali tem todas as informações que você precisa saber, tá bom? Não mais é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse tutorial, espero que tenha sido útil para você e até a próxima.